Eu sou de Wiesbaden, e Wiesbaden é a capital da província Hesse-Nassau. Por que se chama Wiesbaden? Isso eu acho interessante. Por quê? Wiesbaden, na realidade, é um substantivo composto. Wies é prado, Baden é tomar banho. Então, quando os romanos chegaram para a Germânia, é tudo frio, até tinha urso, etc. Quando eles estavam em cima de uma cadeia de montanhas, viam de repente uma... nem fumaça, como se chama isso quando a água está fervendo? Vapor. Quando o vapor saiu de lá, e os romanos gostam de tomar banho. Então, desceram e tinha lá embaixo um prado, um vale, com 43 fontes termais. Então, prado onde se pode tomar banho. Veja como a dona Elizabeth veio morar no Brasil. Eu vou contar. Eu tinha uma tia na Áustria que eu estava visitando. E um brasileiro, um joinvilense, por acaso estava também na Áustria. E a gente se conhecia, eu casei e veio para cá. Primeiro eu morei 7 anos em Joinville, depois fomos para São Paulo. Em São Paulo eu fiz a faculdade de Direito. E depois voltamos novamente para Santa Catarina. E eu disse para meu marido, para voltar para Santa Catarina, eu só gostaria de ir para Florianópolis. E assim fomos para Florianópolis. Então nós fizemos uma plantação de abacaxi. E meu marido queria mostrar que com uma boa administração, um minifundo, com 7 pessoas, tendo até uma pick-up, pode viver bem. Ele recebeu até uma medalha de ouro. E depois, quando ele foi para o querido Deus, eu fiquei com o abacaxi, eu tinha de fazer alguma coisa. E fez. Esta sempre jovem senhora transformou o abacaxi na ecopousada Quinta da Bela Vista, localizada no distrito de Santo Antônio de Lisboa, a 13 quilômetros do centro de Florianópolis. Quando meu marido faleceu, eu tinha toda essa terra, mas precisa ser sustentada, alimentada. E foi na época quando a minha filha se divorciou. Então, nós duas nos juntamos para a ideia de mostrar para as pessoas a beleza desse lugar. Quando nós compramos aqui, como boa europeia, eu disse para meu marido, mas é muita terra, muito. Isso não pode ser somente para a nossa família. Outras pessoas precisam desfrutar desse lugar. Bom, então, quando veio a necessidade, então eu pensei assim, vamos começar e abrir as portas. Chalé tem 56 metros quadrados, tem 2 quartos, uma sala com um cantinho como cozinha, micro-ondas, frigobar, pia, a louça para 4 pessoas. Nós temos 4 chalés para até 4 pessoas e mais 2 chalés para até 5 pessoas.
E os apartamentos, nós não temos nada pequeno e espaçoso. São 8 apartamentos e mais 2 numa casinha separado. Nós temos 3 churrasqueiras, cancha de bocha, para ping-pong. E no nosso site, nós temos um site maravilhoso, tudo bem explicado. Posso falar? Pode. www.quintadabelavista.com.br. Nós temos um salão de evento, até 300 pessoas. Nós temos um deck com vista para o mar, onde já foram feitos muitos casamentos civis, pois fica muito bonito o mar atrás, azul e os veleiros, mas é lindo. E temos também mais um salão e temos uma sala de bosque e os meus clientes vão para eventos, casamento, aniversário, batizado, tudo isso eu construí. Isso é o meu orgulho, porque eu não sabia nem o nome de uma ferramenta. E agora eu cuido todas as construções. Eu compro até os pregos. Eu perguntei para a dona Elizabeth onde ela foi buscar conhecimento para gerir o negócio da posada, já que ela é advogada, e veja o que ela respondeu. Me desculpe, eu acho que não precisa muito conhecimento. Precisa ter um senso de ordem, já a ordem começa assim. E, logicamente, não precisa gastar mais o que eu tenho. Mas eu tinha também eu precisava ter um escritório de contabilidade e o resto, eu não sei, eu acho que eu fui criada assim, já no jardim da infância. A freira disse lá pelas 5 horas, agora tu vais controlar todas as mesas, junta os brinquedos, coloque no lugar certo no armário. Então, o lugar certo e a ordem, o resto vem. O que um empreendedor, ao meu ver, não deve fazer é só dar ordens. Ele tem que ver se as ordens foram cumpridas. E tem que explicar também, às vezes, por que as ordens. Comunicação clara e objetiva, uma característica da dona Elizabeth. Eu creio os colaboradores devem saber também das dificuldades que um empreendedor tem. E eles têm que saber também, eles trabalham 6 ou 8 horas. Um empreendedor não tem horário. Eles têm de saber realmente das dificuldades também. E saber como tudo é um crescimento. Então, presidente da WEG disse para mim, Elizabeth, tu confundes sempre uma empresa com uma instituição religiosa. Falei, não. Eu vejo numa empresa os seres humanos. Eles têm cabeça, eles têm uma mente. Então eu procuro abrir essa mente, ensinar que eles podem pensar, esse pensar em refletir. E assim eles vão sentir também responsabilidade. Porque nós não temos somente direitos, nós temos deveres.
Mas isso precisa ser ensinado às vezes. Eu ensino e, principalmente, eu deixo também que eles me ensinam, se sabem uma coisa melhor do que eu. Tá? Porque, assim, eu, com o meu pessoal, está tudo muito bem. Muito bem, mas a gente precisava aprender. E quando eu perguntei qual a maior dificuldade que o empreendedor de pequeno porte enfrenta aqui no Brasil, ela apontou a elevada e complexa carga tributária. Que um pequeno empreendedor nunca pode suportar a variedade das taxas e o valor. Isso não dá. E sobre a tão propalada crise mundial que assombra o mercado, ela foi categórica. Bom, primeiro deixa-me dizer uma coisa. Essa chamada crise não precisava ser crise. Absolutamente não. Aqui no Brasil não precisava ser, porque tem emprego mas o que nós estamos sofrendo, as pessoas só precisam estudar um pouquinho mais história para saber que é sempre uma repetição. Assim eu vejo, realmente assim eu vejo, não há necessidade dessa crise. Porque, vamos então falar de política, o que eu posso fazer contra ele? Eu creio que isso é tudo um jogo. Isso é tudo um jogo para deixar o ser humano mais triste, e com essa tristeza mais infeliz. E cada um precisava se dar, vamos dizer, conscientizar que tem força, que pode enfrentar. E foi acreditando que tem forças para superar desafios que a dona Elizabeth conquistou clientes no Brasil e no mundo. Os nossos hóspedes, nós temos um livro de hóspedes. Nós temos, logicamente, Brasil, principalmente Curitiba, São Paulo, Rio Grande do Sul, mas nós temos de Brasília também, Bahia, e de estrangeiro nós temos do Japão, Austrália, que nós tínhamos mais, Inglaterra, da Alemanha também, veio um grupo de Los Angeles e um casal da Inglaterra temos bastante já. E uma vez nós tínhamos também da Hungria, que os húngaros são obrigados a aprender mais uma língua, porque não pode se comunicar com a língua deles. Você sabe o que a pousada oferece para atrair tantos hóspedes? A natureza oferece o belo, o maravilhoso. E nós temos muitos pássaros. E a natureza oferece... a natureza diz, sente-se, vai descansar, vai refletir, vai começar a tirar força de nós para o seu dia a dia, vai gostar da vida. E nós vamos oferecer limpeza, gentileza, um ótimo café, boas camas e o nosso carinho. Pronto. Sabe com que idade ela deu início ao empreendimento? Confira. Eu não gosto de falar de idade, de números, sabe por quê? Os números são limitações. Então, vamos dizer, eu preciso pensar.
Faz 20 anos. 60. Isso mesmo, ela se tornou empreendedora aos 60 anos, logo após o falecimento do marido. O meu marido não estava mais aqui quando eu fiz isso. Isso era a nossa garagem. Meu marido era o amigo. O senhor sabe. Normalmente as pessoas falam, oh, meu amigo mora lá, eu tenho um amigo cá. Não, são conhecidos. Um amigo é aquele que reparte o último pedaço de pão com o senhor. Isso é amigo. E fora disso, ele cuidou muito bem de mim. E você sabe qual é o segredo de tanta disposição? Amar. Sim, amar. Eu me senti sempre amada dos meus pais, do meu marido, da minha família. Eu acho, a gente não deve olhar somente para si. Quando o senhor quer que eu diga para uma mulher que não sabe o que fazer, olhar em sua volta. Sempre tem pessoas que estão numa situação pior e procura ajudar. E nunca pensar, o outro pode fazer isso. Por exemplo, aqui na rua tinha muita sujeira. Eu comecei a limpar em frente. A minha frente é bem grande, né? Eu coloquei luvas, peguei um saquinho de lixo e comecei. A minha família reclamou, mas eu falei, eu vou começar, eu tenho de dar um exemplo. E não dizer, o CONCAP tem de fazer. Isso é paternalismo. Eu tenho de fazer alguma coisa. E agora, está tudo muito bem. A maioria tem jardinzinho, limpa. Mas eu tenho de ser um exemplo e não tenho de exigir dos outros. Bom, não sei se eu falei alguma coisa. Importante. E amar. Amar é muito importante. E a única coisa, vamos dizer, para sobreviver, acho eu. Não, eu não acho. Eu sou convicta. E com a mesma convicção, ela fala dos sonhos que ainda acalenta. Escrever. Eu já escrevi. Eu escrevi artigos sobre jornais na Alemanha também, sobre o Brasil. Eu fiz conferências sobre o Brasil na Alemanha. Quando eu fui a primeira vez para a Alemanha, eu fui com uma mala enorme, só com algo diferente que nós não temos lá. Mas eu gostaria de trabalhar um pouquinho com arte também aqui. Eu gostaria de fazer exposição de arte. Eu gostaria de ter... O senhor já imaginou, na primavera, um sarau aqui, música? Oh, isso eu gostaria. Eu gosto dos desafios. Isso eu tenho a possibilidade de mostrar a minha força. É a minha, vamos dizer... Eu não gosto muito de falar em meu, em eu. Então vamos entrar um pouquinho na religião, é isso, não quero. Eu insisto e ela fala. Bom, então vamos começar com a palavra religião, que diz religar. Então, eu sempre tentei de ficar ligado ou religado à minha origem. Nem a origem da Alemanha, Olha, eu acho que eu tinha mais ou menos 12, 14 anos que
eu não podia, pela razão, eu não podia acreditar que esperma e óvulo faz o ser humano. Pode fazer a massa, sabe, com a massa de pão. Então, o útero seria como o forno. Mas a vida vem de um outro lugar. Então, eu sempre procurei. Eu estudei com o meu pai religiões comparadas. Eu sempre procurei, através da minha razão também, de entender. Eu tive a felicidade de ser amada, sempre. Eu acho que existe um ser supremo que me ama e me ajuda. E por isso é bom de viver aqui, de ter o silêncio para se concentrar. Só que a pousada me tira muitas horas. Precisa se concentrar para ouvir o que é fazer. E, de propósito, eu tento não ser injusta e ver no outro o ser humano que eu sou também. Eu acho isso é o fundamental isso é a minha religiosidade, ligar às minhas origens. E por isso eu acredito que a vida é bela e vai continuar, sempre. O que eu faço mais? De manhã, eu acordo e faço uma reza. Jetzt beim Erwachen stehen 14 Englein da und lachen. 2 zu meiner Rechten, 2 zu meiner Linken, 2 zu meinen Häupten, 2 zu meinen Füßen. 2, die mich führen, 2 in einen Tag voll Licht, Liebe und Ordnung.